No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O investimento e inovação são fundamentais para os avanços da educação de jovens no Brasil. Uma pesquisa da Unicef mostra que cerca de 1.700.000 jovens estão fora da escola no Brasil. Para conversar sobre esse assunto, trouxemos no programa de hoje a Maria Júlia Azevedo, a Maju, que é gerente de implementação do Instituto Unibanco. Ela é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e licenciada em Psicologia pela Unifesp. Maju, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Esses números são expressivos. Isso quer dizer o quê? Que as políticas públicas da educação no país não estão funcionando? Isso quer dizer que o desafio que está colocado para a gente é bastante intenso em relação à nossa juventude. Que a gente já conseguiu caminhar bastante em relação ao ensino fundamental, ainda não o que é necessário, mas em relação ao ensino médio, a gente deixa muito a desejar. A nossa outra convidada é a Helene Pinheiro, diretora executiva do Comitê para a Democratização da Informática, o CDI. Ela é graduada em Comunicação Social e pós-graduada em Administração. Oi, Helene, muito prazer em recebê-la. É um prazer. Seja também bem-vinda. E agradeço o convite, Ju. Helene, fala no microfone, por favor. Helene, é o seguinte, a Maju disse que o nosso problema do ensino básico é o grande X da questão no país. Mas esses números deixam-nos preocupados com a educação. Você acha que o que precisa melhorar em políticas públicas no país para melhorar esse índice que eu acabei de divulgar? Sim, bom, hoje eu acredito que eu concordo com os desafios que nós temos em relação à juventude e pensando um pouco sobre as políticas públicas, acho que nos falta uma atualização da escola e da educação hoje. Acho que tem uma máxima na educação, né, que fala que a escola do século XIX, o professor do XX, o aluno do século XXI. Então a gente tem aí um grande desafio, né, para lidar. É verdade, o grande desafio, inclusive, para o professor ter uma resposta para esses novos alunos que estão surgindo. Exato. Inclusive, a informática é fundamental nisso, né? Exatamente. A tecnologia, a gente tem que fazer uma releitura também do papel da tecnologia na educação, né? O quanto a gente estimula a apropriação pelos principais atores da educação, professor, a equipe pedagógica, né, a equipe de gestão da escola e o aluno. Então, acho que a tecnologia, se vista como um meio, ela pode servir realmente para a evolução da educação que a gente espera. Muito bem, como acontece todas as terças-feiras, meu companheiro Franco Valverde, com a coluna, né? Falando em cultura. Exatamente. Nós estamos falando de educação, são duas coisas muito próximas, né? Exatamente. Boa tarde a você, Joel, Maju, Elaine, e você que está sintonizado no Observatório do Terceiro Setor. Franklin, boas novidades hoje? Sim, hoje nós vamos apresentar uma dica com 2 peças de teatro. Muito bem. Participe do nosso programa enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Olha aí, anote o telefone. É 011 99507 1295. Repetindo, 011 99507 1295. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que esse programa ele está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatório3setor.com.br e simultaneamente na AltV, aqui na AltV e na Rádio Trianon AM 740. Um abraço aos ouvintes da Rádio Trianon que há muito tempo nos acompanha. Muito bem, Maju, vamos... o Instituto Unibanco tem um projeto interessante a respeito da educação de jovens. Tem, então, olha, o Instituto Unibanco ele tá voltado para a questão do ensino médio, então a gente tem um foco aí no ensino médio, ou seja, esse é o nosso desafio, esse é o que a gente estuda, mas a gente estuda também intervindo, certo? E dentro do ensino médio, a gente pode falar, bom, dentro da política pública há muitos desafios, certo? E a gente, a partir de experiências, né, concretas, tal, e de estudos, a gente fez uma escolha
um foco aí para a nossa atuação, que é a gestão escolar para resultados. Ou seja, pensando que eu tenho a relação professor-aluno é muito relevante no processo de aprendizagem, a sala de aula e tal, mas nós estamos falando de educação pública. Então, portanto, a gente está falando de milhões. A gente não está falando de um grupo pequeno, a gente está falando de milhões. Então, quando a gente está falando de milhões, tá certo? E mesmo cada uma das escolas está falando num grupo grande de jovens, a gente precisa ter uma gestão, tá certo, voltada para a aprendizagem. Então, o foco do Instituto Unibanco é essa perspectiva de que o aluno, de que o estudante precisa ser o centro do processo de aprendizagem. E, portanto, a gestão, ou seja, toda a organização do trabalho precisa estar focado na aprendizagem do estudante. Então, o projeto que a gente desenvolve em grande escala, a gente trabalha em 5 estados diferentes, em parceria com as secretarias estaduais de educação, ele está voltado para organizar a gestão e apoiar os profissionais, fortalecer a competência desses profissionais e em realizar uma gestão voltada, ou seja, a organização do trabalho, os processos, tal, não sei o quê, o processo de formação do professor está voltado para a aprendizagem do aluno. Nesse projeto de vocês, onde você encontrou a maior dificuldade? No treinamento do professor, na capacitação do aluno, enfim, onde foi que vocês viram que ali que estava o problema? Então, olha, eu acho que a gente, assim, toda vez que a gente fala de política pública de educação, a gente tem muitos atores envolvidos e a gente tem uma atividade bastante complexa, certo? Não é simples, não dá para a gente dizer assim, olha, o professor bem formado, com um grupo de alunos que a família participa e tal, resolvido o problema, né? Isso não é o suficiente, isso é importante, tá certo? Necessário, mas não é o suficiente. Então, acho que o que a gente tem observado é que, por isso a gente investe em gestão, uma das coisas é que não é fácil organizar os processos de trabalho a serviço da aprendizagem. Então, organizar os processos da escola, certo, a serviço da aprendizagem, não é fácil. Da secretaria, das regionais, ou seja, a gente tem uma complexidade de organização aí. Quando a gente está falando de secretaria estadual, ela está atuando no conjunto de municípios aí do estado, né? Ela tem uma escola num município, escola em outro lugar, e ela precisa dar conta disso. Então, intervir e desenhar com os atores processos de gestão que estão orientados para que os estudantes aprendam, esse é o grande desafio. E é isso que a gente tem feito. Nós temos aí uma visão muito conservadora da escola pública, sobretudo aqui no estado de São Paulo, né? A escola é do diretor e dos professores, o aluno era um detalhe. Mas no ano passado, os alunos se apropriaram, insatisfeitos, né, com uma decisão do governo do estado, e assumiram as escolas. Você acredita que esse momento é um momento importante para se perceber e ter uma mudança significativa? Então, eu acho que a história nos mostra, certo, que os estudantes, certo, são uma força política que nos ensinam a fazer mudança, né? Eu acho que o que está posto com o processo de ocupação de escolas tal é uma grande oportunidade para que nós, adultos, responsáveis pelas políticas de educação, possamos abrir uma interlocução muito mais consequente, tá certo? E espaços de participação efetiva. E essa participação dos alunos deve ajudar muito no desenvolvimento do projeto que vocês estão se propondo, né? Sem dúvida nenhuma, porque quando a gente fala de o processo de aprendizagem tem muitos atores, a política de educação tem muitos atores, a gente não pode esquecer que o estudante é um ator fundamental, tá certo? Ele não é passivo diante do conhecimento, né? Se a gente o tomar como passivo diante do conhecimento, e, portanto, a ação é minha, de adulto, professor e tal, eu não consigo os resultados que são necessários. Eu preciso que ele seja um agente e, portanto, eu preciso criar espaço de participação e de envolvimento. É verdade. Elaine, nesse processo de mudança que todo mundo deseja para a educação pública, né, no nosso país, as redes sociais é um fator muito importante. O CDI, o que ele tem feito para aproximar o aluno, capacitar o aluno para esse novo momento? O CDI, muito inspirado na sua origem, né, que está baseada lá em Paulo Freire, ou seja, o que a gente vai trabalhar que já está posto e como a gente vai cocriar
e construir novas realidades com esses atores, a gente vem incorporando muito no nosso método, né, no nosso processo de ensino-aprendizagem, a tecnologia, seja a mídia social ou seja o jovem como autor, né, para ele parar de ser realmente aquele agente passivo, né, para não só consumir algo, mas realmente para que ele seja o autor. Então, a gente tem hoje inúmeras experiências. A gente usa, por exemplo, a prototipagem de aplicativos para incentivar o jovem a criar novas soluções, como se ele realmente tivesse esse incentivo como uma forma de desenvolver a competência de resolução de problemas. Então, como diante dos problemas que ele enfrenta, seja da vida pessoal, da comunidade, do mundo dele, a tecnologia pode ajudar a criar a solução. E aí entra, obviamente, a mídia social, né? Porque na construção da solução, ele já incorpora aquilo que já está no repertório dele. É então, fundamental que outros atores compreendam que o protagonismo é do aluno, né? Sim, Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet.
Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. E estamos apresentando nosso programa simultaneamente aqui na AltV e na Rádio Trianon AM 740 e no nosso portal observatoriotercesetor.com.br. Agora vamos com a reportagem da Rádio ONU, é a nossa parceira de conteúdo. E a matéria ONU de hoje Mulheres é sobre os casos de estupro coletivo aqui no Brasil. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações. A ONU Mulheres e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no Brasil, publicaram notas sobre casos de estupros coletivos no país. As agências se solidarizaram com as 2 adolescentes vítimas do crime. Uma no Rio de Janeiro, violada por mais de 30 homens, e outra em Bom Jesus, no estado do Piauí, por 5 homens. Na nota assinada pela representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassmann, a agência pede aos poderes públicos dos 2 estados que a perspectiva de gênero seja incorporada na investigação, no processo e no julgamento dos casos. O comunicado menciona ainda a exposição social da vítima e dos crimes, incluindo imagens e vídeos em redes sociais e demais meios de comunicação, em ações, segundo a agência, de violação ao respeito e à dignidade das vítimas. Segundo Nadine Gassmann, como crime hediondo, o estupro e suas consequências não podem ser tolerados nem justificados. Na nota, a agência da ONU no Brasil defendeu ainda o fortalecimento da rede de atendimento a mulheres em situação de violência, entre outras medidas. A sociedade brasileira, a ONU Mulheres, pediu tolerância zero a todas as formas de violência a mulheres e sua banalização. Em sua nota, o UNICEF classificou de inaceitáveis os recentes casos de estupros coletivos, como os ocorridos com as adolescentes no Rio de Janeiro e no Piauí. Para a agência da ONU, a sociedade brasileira tem uma grande tarefa diante de si: promover e consolidar uma cultura de equidade e de respeito aos direitos de todas as crianças, para que elas possam crescer livres de violência, como determinam a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O UNICEF conclui a nota afirmando ser inadmissível que a violência sexual continue sendo banalizada e defendendo a tolerância zero a todas as formas de violência a crianças e adolescentes. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Muito bem, está aí a matéria da Laura Gelbert. A campanha Eu Me Importo, um dos primeiros banners da nossa campanha, Eu Me Importo, trouxe o tema da violência contra a mulher. Eu me importo com as mulheres vítimas de violência. E você? Foi uma das olha aí, está aí, está sendo mostrado aí para vocês que nos acompanham no nosso portal do Observatório e aqui na AltV. Para vocês que estão ouvindo nosso programa, é um bannerzinho da nossa campanha com uma foto muito impressionante a respeito de uma mulher sendo agredida. Realmente, e na semana passada, é importante dizer que nós lançamos a imagem da campanha Eu Me Importo, e desta vez nós chamamos a atenção para as pessoas com deficiência. Um grupo que representa quase 1/4 da população brasileira, mas ainda enfrenta uma série de preconceitos na nossa sociedade. Para participar, faça o seguinte: acesse a nossa página no Facebook e compartilhe. facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Ô Maju, você já conhecia a nossa campanha? Conhecia. Nós já chegamos a mais de 1,5 milhão de pessoas, atingimos com esse é o 9º, né, a campanha com os deficientes, é o 9º bannerzinho. Mas voltando ao caso da mulher, como é que você se sente trabalhando na área de educação e tendo fatos como aconteceu no Rio de Janeiro e no Piauí? Então, acho que todos nós, independentes de homens ou mulheres, que somos adultos e temos alguma atividade ligada à questão de cidadania, de direitos humanos, de educação e tal, somos tocados e convocados a partir dessa situação. Porque acho que é uma situação gravíssima, certo? Mas ela é uma situação extrema, certo? É uma situação extrema, e daí nas situações extremas a gente tende a ler que o sujeito tem algum problema, a gente vai fazendo um caminho, tá certo, de adoecer alguém, tá certo, aí para resolver o problema.
Mas eu acho que estas situações, elas nos convocam a pensar o nosso cotidiano, tá certo? Pensar as nossas ações onde a gente é violento ou sofre violência, tá certo? E banaliza isso e acha que é normal, né? Eu acho que tem uma coisa, tem aí uma convocação para que a gente possa tratar a questão de gênero com mais cuidado e com mais atenção no conjunto das situações que a gente tem ação profissional, política, tal. E você, Elaine? Quais os fatores que desencadeiam essa barbárie que aconteceu com essa menina no Rio e a menina lá no Piauí? Concentração de renda, nós somos um país injusto, falhas na formação das crianças, enfim. Qual é a sua leitura a respeito desses episódios? Eu concordo com a Maju que realmente são casos extremos que nos deixam extremamente sensibilizados, né, para a situação e que nos convidam a fazer uma leitura dos problemas que estamos tendo hoje como sociedade, né? A questão de gênero, sem dúvida, e para tratar desses problemas a gente precisa olhar para a sociedade, olhar para a oportunidade que a gente tem de convocar a sociedade para resolver esses problemas. Eu acho que o mundo hoje, ele vive problemas tão complexos, né? Realidades que são tão ambíguas, e que a gente realmente precisa chamar mais gente para resolver esses problemas. E o jovem deveria ser o centro, né, dessa convocação, porque o jovem é o futuro. Então, como convocar o jovem para resolver uma situação como essa? Eu me lembrei de um caso que a gente teve em uma das nossas formações, uma jovem, a Isabela, ela, num namoro aos 19 anos, sofreu violência e viveu uma situação que a família também não apoiava muito. E aí, quando ela participou de uma maratona para pensar numa tecnologia, em algo que ela pudesse expressar ali uma solução, ela desenvolveu um aplicativo, né, prototipou para que, nesse aplicativo, a mulher que sofresse violência rapidamente já conseguisse acionar todos os direitos, né, seja a delegacia, todas as políticas que a gente tem a favor dela. O caminho que ela deve percorrer depois de sofrer violências. Não, interessante. Enquanto aquilo está acontecendo, um botão de emergência para que a mulher realmente já possa resolver aquilo naquele momento, né, e ser apoiada. Então, ao chamar o jovem, ao chamar aquele que viveu, realmente acho que a gente tem uma solução mais completa, mais inclusiva e mais atual. Porque eu também não acredito. E você, Frank, jornalista e professor, como é que você vê esse episódio bárbaro? Olha, com profunda tristeza, né? Você pensar que em pleno século XXI ainda sejam cometidas essas barbaridades, como aconteceu com essa moça no Rio de Janeiro, com a outra no Piauí. E, na verdade, isso nós estamos sabendo, está sendo divulgado no mundo todo, porque veio à tona esse caso pelo volume, né, de pessoas que participaram dessa barbárie. Agora, quantas mulheres não são violentadas diariamente nas cidades brasileiras? Tá? A Maju disse que sempre que acontece um caso desses, as pessoas procuram encontrar alguém que adoeceu, né? Na verdade, a sociedade é que está doente. Nós temos que discutir essa questão, já começar pela base. Tá? Por quê? Será que essas pessoas que participam desses atos não têm mãe, não têm irmã? Se coloque nessa situação, em primeiro lugar, mesmo que não tivesse, né? Não é para agir dessa forma com uma mulher. Tá? Agora, independentemente até dessa questão, comece a olhar, né, essa pessoa que está à sua frente. Ela tem vontades, ela tem que ser respeitada. Se ela não quer, não faça. Além disso, no Rio tem um agravante, né? Filmaram, né? Exatamente, é o escárnio, quer dizer, e colocaram nas redes sociais. Que teria que ser aprofundada também no papel que as redes sociais desempenham hoje, né? Essa questão da exposição em excesso que existe hoje nas sociedades ocidentais, né? Usando as redes sociais. Todo mundo quer ter os seus 15 minutos de fama, né? ou aparecer a todo e qualquer custo. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar urgentemente. Não pode mais as pessoas trabalharem as redes sociais dessa maneira, né? Ter essa relação com as redes sociais. Antes de mais nada, tem que ser respeitado o outro. Muito bem. Falando em cultura com o Frank Valverde, já está falando, Frank, quais são as novidades que nós temos de cultura para essa semana? Essa semana eu trouxe 2 dicas de cultura. São 2 peças de teatro, as 2 são gratuitas.
Isso é importante. Porque o teatro, né, tudo bem, né, algumas peças são muito caras, né, para a maioria das pessoas, né? A gente sabe que, claro, é um custo muito elevado você produzir uma peça teatral, mas tem algumas que às vezes conseguem oferecer por patrocínios, né, esse espetáculo gratuitamente. E a que eu trouxe hoje são duas delas são inteiramente gratuitas. A primeira chama-se Negro de Estimação, que é um trabalho do ator e bailarino Kleber Lourenço, que ele criou um teatro e dança, né, um misto de teatro com dança, um espetáculo solo, baseado na obra Contos Negreiros, do Marcelino Freire. Esse espetáculo está sendo apresentado no Instituto Cultural Itaú. Estamos vendo nas fotos. Nós estamos vendo nas fotos para quem está na UTV. E, além dessa peça teatral, nós vamos ter alguns debates. Hoje, né, nós vamos ter com Marcelino Freire, que é o autor do livro Contos Negreiros, que foi baseado a peça. Amanhã nós vamos ter um debate com Capulanas Companhia de Arte Negra e o Coletivo Negro, que vai debater a questão do teatro negro. E na quinta-feira o debate vai ser sobre dança negra contemporânea com o Fórum de Corporalidades Plurais. Isso é muito importante nesse processo para acabar com o preconceito em relação aos negros, né? O teatro é uma ferramenta fundamental, né? Fundamental. E mais, né? Há muito tempo, claro, o que é o correto, né? Não se pinta mais o branco com a cara negra para fazer personagens negros, né? Acho que tem uma série de atores negros que isso trabalha para quê? Para a formação e para políticas afirmativas dessa população, que é a maioria da população brasileira. Não é verdade? Isso é a grande minoria no país. Né? Chamados minorias, mas é a maioria da população brasileira. Né? É verdade. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Os negros são a maioria. Negros e pardos. Né? O Instituto Cultural fica na Avenida Paulista, 149, próximo ao metrô Brigadeiro. O espetáculo vai ser às 20 horas, hoje, amanhã, na quinta-feira. O outro espetáculo é o Desuó, também um espetáculo solo, né, do ator Edgar Castro, que foi criado pelo Núcleo Macabé de Teatro. Essa peça de teatro conta a história de um menino que morava numa comunidade ribeirinha na Amazônia e que foi expulso dessa comunidade devido à construção de uma usina hidrelétrica. Tá? Ou seja, o progresso, a produção de energia que é necessário para toda a sociedade, né, às vezes não trabalha como deveria com essa população que já está marginalizada. Né? Então, essa peça teatral relata esse episódio. Bem atual, né? E o local, né, é um local pequenininho que chama-se Casa Livre, fica na rua Pirineus 107, na Barra Funda, próximo ao metrô Marechal Deodoro. Tá aí duas dicas do Frank Valverde para essa semana. Você repete, são gratuitas, são duas peças de teatro, aonde e que dias, Frank? Olha, a do Negro de Estimação, hoje, amanhã e quinta-feira, no Instituto Cultural Itaú. A Desuó, na Casa Livre, com apresentações no sábado às 21h e no domingo às 20 horas. Para as duas peças, o que é recomendável? Você chegar com 1 hora de antecedência para retirar o ingresso. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira.
Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora vamos com as principais notícias que estão lá no nosso portal www.observatorioterceirsetor.com.br. E a gente selecionou duas notícias. Uma é sobre a Casa Transitória Fabiano de Cristo. Ela está buscando voluntários. Olha aí, anotem. Quem quiser ser voluntário do Terceiro Setor, a Casa Fabiano está procurando voluntários. A instituição fica lá na Zona Leste e conta com 2 creches, um asilo e uma área de assistência social. E o projeto Fabianinho, o que oferece atividades culturais para crianças e adolescentes. Atenção, vocês que querem ser voluntários. Agora, uma outra informação é sobre a PAI, de São Paulo. Ela lançou um programa de capacitação de professores. O projeto Pequenos Gigantes ajudará profissionais de educação a identificar possíveis barreiras que impedem os bebês e as crianças de se desenvolverem. Olha aí que notícia interessante. Para ver essas e outras notícias, acesse o nosso portal, como já disse, observatorioterceirsetor.com.br, ou o nosso Facebook, facebook.com/observatorioterceirsetor. Muito bem, agora vamos sim com as perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. O Carlos de Atibaia, obrigado, Carlos, pelo seu contato. Com mais informações para os alunos, o papel do professor mudou nos últimos anos? Vamos começar com você, Maju. Mudou o papel do professor com mais informações? Eu acho que sim. Eu acho que o professor está convocado não só a dominar um determinado conhecimento, certo? Mas ser capaz de estabelecer diálogo, tá certo? Com os conhecimentos que os estudantes trazem do seu campo de relação. Né? A gente teve o campo de relacionamento dos jovens muito ampliado. Né? Então, isso faz uma convocação para que o professor se desloque do ponto de vista de diálogo e se desloque do ponto de vista de que ele detém todo o conhecimento e ele que é responsável por pôr esse conhecimento à disposição. Na verdade, ele é muito mais convocado a, no diálogo, tá certo, ser capaz de orientar as escolhas. Criar os filtros, né?
criar os filtros. É isso que eu ia perguntar para você, se é professor, está em sala de aula, mudou sua postura nos últimos anos? Porque além do conteúdo que a disciplina exige que você ministre, você tem que trabalhar com um novo conteúdo, que é como filtrar a informação que existe na rede, na internet. Porque muitas das informações que circulam não são verdadeiras, não têm boa qualidade, são falsas. E o aluno precisa aprender a discernir o que pode ser confiar daquilo que tem que ser descartado. Elaine. Carlos, essa é uma ótima pergunta, porque realmente ele traz aí uma mudança de paradigma, né? Acho que hoje o professor ele está num lugar muito mais de facilitador, de fazer curadoria do que está à disposição, seja na internet, seja no repertório desses alunos. E a gente trabalha muito baseado na educação integral, em Paulo Freire, que quer levar esse aluno para várias perspectivas. Então, quando ele aprende, ele também está reprogramando a sua vida, reprogramando a sua... ressignificando a sua vida. Exatamente. A gente até, numa evolução que a gente fez do nosso propósito, saiu da inclusão digital para o empoderamento digital. E a gente faz até uma alusão a código, né, que é a programação, e a gente fala recode a sua vida, né, reprograme a sua vida, reprograme a sua comunidade, reprograme o mundo, porque um professor ele também tem esse papel de colocar o aluno em diferentes cadeiras para pensar. Né? Então, na cadeira daqui, da minha realidade, na cadeira do outro, na cadeira global. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E aí, associado a isso, a gente tem as competências desse aluno. O professor, ele deveria pensar muito menos no conteúdo e muito mais na forma. Né? Que forma ele vai usar para apoiar esse aluno a desenvolver novas competências? Como ele vai ser um melhor solucionador de problemas? Como ele vai se comunicar melhor? Como ele vai protagonizar? Então, acho que a gente tem aí uma oportunidade grande de convidar o professor para uma nova realidade, porque às vezes ele se assusta com essa questão da tecnologia, vendo como uma ameaça, quando na verdade ela pode ser uma grande aliada. Né? Porque na forma, a tecnologia pode ajudar. A gente estava falando das redes sociais, a rede social ela é neutra. Né? O que vai mudar o papel dela é como a gente usa. É o conteúdo que nós vamos apresentar. Acho que a grande X da questão da pergunta do Carlos de Atibaia é combinar com dois atores fundamentais. A escola, que o ambiente é conservador, e os professores, que devem estar preparados para isso. Né? Exatamente, a própria formação. Acho que hoje uma política pública muito importante é a formação do professor. Né? Como a gente prepara esse professor. A gente tem um estudo que foi realizado agora e lançado agora em março do Comitê Gestor da Internet, né? Um pouco com a fala dos professores. Um estudo importante porque ele analisou 12 escolas durante 4 anos, então é um tempo importante. E aí os professores falam que na formação eles sentem falta da prática e eles sentem falta daquela formação que parte do que ele já sabe. E não como uma coisa nova, sempre a tecnologia como se fosse uma ruptura. E ela é evolutiva. Né? Não é ruptura, né? Isso, ela é uma evolução. Para você ressignificar o seu processo como professor, você já tem uma memória emotiva lá. Exato, e você vai trabalhar muito o seu modelo mental. Agregando os conceitos da nova tecnologia. Exatamente, né? Mas você vai pensar em colaboração, você vai pensar em cocriação, em coisas que a própria formação do professor lá na academia não prevê. Mas não é muito fácil isso, né, Frank? Não é. A Samanta das Perdizes, a religião e opção sexual são temas muito discutidos. Se é a hora de levantar esse assunto para a sala de aula, olha bem, religião e o sexo. Seria importante, Maju, levar isso para a sala de aula? Então, olha, eu queria juntar algumas coisas das quais a gente está falando, né? Eu acho que, por exemplo, a gente falou de uma situação de violência onde traz uma questão de gênero, né? O Franklin falou de uma peça teatral que fala da condição de negritude, tá certo? E também suas implicações, né? O Itaú Cultural tem um compromisso com essa perspectiva de diversidade e tal, especialmente com a questão
de raça e etnia, ele tem um compromisso muito grande em relação a isso. Então, desculpa. Esse conjunto de questões, e daí pensar a história da relação sexual ou da questão do desenvolvimento, aí, quando a gente está falando do jovem, e da religiosidade, né? Eu acho que a gente está falando, toda vez que a gente fala de educação, a gente fala de um composto curricular enorme. E cada vez mais a gente fala, será que não deveria ter isso, não deveria ter aquilo e tal? Eu acho que tem uma coisa que, assim, hoje a gente tem uma discussão sobre a Base Nacional Curricular, que é essa perspectiva de você pensar uma base comum, ou seja, há um comum do ponto de vista do conhecimento que a gente produziu até o momento, que ele precisa estar à disposição, tá certo? Para ser relacionado e composto com outras questões, certo? Então, as questões da vida atual, é claro que elas estão na escola. Acho só que a questão não é a gente ampliar disciplina ou ampliar atividade para dar conta desse tema ou do outro tema. Você pode falar de sexo e de religião via literatura, tá certo? Então, esses temas, é claro que eles estão presentes. Agora, se eu tomar em consideração os sujeitos com os quais eu estou me relacionando, estes temas farão parte da conversa de literatura, da discussão de matemática, de física e tal. Mas eu preciso considerar esse sujeito, não só ter uma pauta curricular e todo o restante do que está acontecendo na vida está fora da conversa. E eu queria fazer só mais uma ligação. Tem uma coisa do investimento do Instituto, que eu estava dizendo, investimento em gestão e tal. Mas a gente tem feito uma coisa que é ter 3 formas de atuação, uma forma de intervenção, então ter um projeto, fazer parceria e realmente agir junto com a política pública, com a execução da política pública. A outra coisa é desenvolver pesquisas ligadas às questões que surgem aí da prática para poder fazer solução para as coisas. Na verdade, vocês tomam decisões com indicadores, né? Com indicadores, com indicadores. sempre, É fundamental. sempre. Isso na educação E a outra coisa elemento muito importante. A perspectiva de fomentar ações que estão sendo desenvolvidas por outras organizações e por meio de editais, certo? E daí a gente tem feito isso voltado para a questão da diversidade e da equidade. Então, a gente tem um edital focado na questão de ações na escola voltadas para a questão de raça e etnia, e a gente tem uma outra ação voltada para a questão de gênero, que chama Elas nas Deixa Exatas. eu ouvir você, Elaine. Essa pergunta dela. Deve ter essas 2 matérias, sexo e religião? Eu concordo que elas são discussões atuais, né, e que devem fazer parte do cotidiano. Quando a gente separa, quando a gente acha que uma disciplina ela não deveria incorporar a realidade do aluno, a gente distancia esse aluno, porque a gente aprende aquilo que faz parte do que a gente está vivendo, aquilo que ressoa dentro da gente. Então, o professor, se ele tiver essa sensibilidade, né, para a partir de um fato ele trazer essa discussão de religiosidade, trazer a discussão sexual, certamente ele vai atrair o aluno para essa discussão. Porque são discussões que, se ele não faz em sala de aula, o aluno está promovendo em algum outro lugar. Mas então, a questão é essa, Elaine, dá para depender da sensibilidade do professor? Exato, realmente é um grande desafio, mas eu acho que enquanto a gente, uma fala, a gente também trabalha com, hoje, 3 secretarias da educação na formação de professores. E, nitidamente, tem uma fala do professor que ele não se sente envolvido, né, em muitas decisões que são tomadas, seja em política pública, não há muita consulta. Eu acho que à medida que a gente consulta, a gente atribui responsabilidade também para o professor. Então, numa formação, quando você coloca esse tema, como a gente vai discutir sexualidade, como a gente vai discutir religião em sala de aula, na verdade você está atribuindo a ele a responsabilidade de pensar como trazer. Não é fácil, não é algo que ele aprendeu. É um grande desafio, né? Mas é realmente o educador como um todo, ele tem esse papel de extrema relevância na sociedade. Ele que faz a grande mudança cultural, né, numa sociedade. Muito bom. Antes de continuar com a pergunta dos nossos telespectadores, Frank, você que está na sala de aula, a sensibilidade só do professor, claro que não contar. Você concorda que deve se levar sexo como matéria, sexo e religião?
Como matéria específica, uma disciplina, eu acredito que não, porque esse é um tema transversal. Eu acho que ele tem que ser abordado em todas as disciplinas. Mas a discussão, sim. Quando seja necessário. Quando suscita alguma discussão nesse sentido, o professor deve levar essa discussão. Só que o professor tem que ser plural. O problema está aí. O professor tem que ser plural. Ele tem que tratar as questões sexuais e as questões da religião de uma forma ecumênica, de uma forma contemplando a diversidade. Ele não pode conduzir a aula e essas explicações à luz única e exclusivamente do seu credo ou da sua opção sexual. Com essa onda conservadora que está no país, eu não sei não. Nós vamos para um intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Com a FIA, minhas entregas se tornaram melhores e mais ágeis. Dessa forma, conquistei mais tempo para a minha maior felicidade, ser pai. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Com a FIA, minhas entregas se tornaram melhores e mais ágeis. Dessa forma, conquistei mais tempo para a minha maior felicidade, ser pai. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Muito bem, Elaine, é um grande desafio, né? Desenvolver um projeto para jovem, método Paulo Freire na internet. Sim, nós temos hoje o prazer de ter esse desafio, né? Porque muito nos motiva também. O nosso público é o público jovem e o nosso principal aliado é o educador. Esse educador, ele hoje está dentro das escolas. Nós também temos projetos com bibliotecas públicas, né, que é um espaço de aprendizagem muito importante, são 6.100 bibliotecas públicas, e a gente faz esse projeto em parceria com o Ministério da Cultura, e as comunidades, aquelas ONGs que estão hoje dentro das comunidades. E como a gente faz isso? Tem 3 pilares muito importantes nos quais a gente acredita. Que esse jovem, ele precisa estar preparado em termos de competências, né, habilidades do século XXI. Então, nós acreditamos que o educador precisa estar atento a isso, na habilidade que ele tem no uso da tecnologia, quão autônomo ele é no uso da tecnologia, e esse jovem como um solucionador de problemas. Então, são esses os 3 pilares, e sempre o processo que a gente usa é muito inspirado em Paulo Freire, realmente, onde a gente vai ler o mundo, vai conhecer aquela realidade do educador para que ele realmente esteja mais próximo do jovem. Assim como, no próximo passo, a gente planeja o que vai ser feito, põe a mão na massa, faz lá no 4º passo e sempre avaliando o que aconteceu. Então, hoje, esse é um projeto que a gente leva para esses espaços físicos e que na internet ele se traduz pela participação do jovem e o educador que sempre está em grupos dentro da internet. De qualquer forma, é um grande desafio, né? Sempre reconhecer, como o Paulo Freire pretendia, reconhecer a comunidade, as características de cada comunidade onde o projeto vai ser desenvolvido. Exato. Né? E dar o protagonismo, né? Vamos continuar com as nossas perguntas, muitas perguntas. Muito obrigado pela participação de você, internauta, de você da Rádio Trianon e de você que acompanha pelo portal do Observatório Terceiro Setor. Rogério de Santana, obrigado, Rogério, um abraço a você. O estudante de hoje está mais politizado do que nos últimos anos? Tá mais politizado? Hein, Maju? Você sabe que eu não consigo fazer uma avaliação desse tipo, mais ou menos, tal, né? Eu sou alguém que foi jovem na década de 80, certo? A década de 80 foi marcado por um conjunto de processos políticos do país, de abertura e tal, não sei o quê. Eu me entendia bastante politizada, certo? Quando eu era jovem. O que eu acho que a gente tem colocado hoje é assim, a gente está vivendo um efeito do nosso processo democrático. Embora a gente tenha uma situação grave aí posta no país como um todo, o que acontece é que estamos todos convocados, tá certo, a essa discussão política. A nossa juventude está convocada, ou seja, a gente tem, então, um terreno bastante promissor aí. Você colocou uma coisa interessante, ela está convocada, mas ela é participativa, Franklin? Então, de uma certa forma, há alguns nichos que sim. A gente vê muito nas periferias o jovem participando, buscando o seu espaço, e às vezes não só nas periferias, no caso das escolas aqui no estado de São Paulo, as escolas estaduais e a própria ETEC. Né? A ETEC foi tomada pelos alunos, por quê? Pela questão da merenda, né? E até agora essa questão não foi resolvida, e pela tendência a uma assembleia totalmente comprometida com o poder
executivo também não pretende resolver. Então isso acho que faz com que as pessoas participem. Claro que nos anos 80 nós tínhamos a ditadura para derrubar. Né? Era um outro contexto. Elaine, você concorda? Eu acho que ele está mais empoderado e tá com mais isso empoderado. Exercendo mais a sua cidadania, seja no nível digital, presencial. Mais uma pergunta dos ouvintes. A Carol do Rio de Janeiro. Obrigado, Carol. Um abraço a você. Obrigado novamente pela sua participação. Ela está parabenizando pelo programa de hoje, pelo tema do programa de hoje. Como que uma maior sinergia entre setores públicos e privados podem beneficiar a educação? É uma pergunta interessante. Sim, da Carol lá do Rio? Muito interessante, sem dúvida. Rapidamente, eu quero ouvir você. Começa com você, Elaine, agora. Eu acho que ela traz um ponto importante. A saúde fez isso. A saúde fez parcerias público-privadas e resolveu muitos problemas. A educação ainda está engatinhando nisso. Eu também acredito que a gente, como organização social, a gente deve atuar junto com políticas públicas, trazer o setor privado, porque só uma aliança vai fazer a mudança na educação. A gente não adianta a gente achar que só o governo, terceirizar para o governo essa solução. Né? Maju, rapidamente quero ouvir você no final do programa. Eu participando de um instituto da iniciativa privada, vinculado à iniciativa privada, acho que vou fazer um posicionamento mais conservador. Tal. Eu acho que tem uma coisa que, assim, a complexidade da tarefa educativa que temos em relação às novas gerações, certo, nos convoca a todos a nos envolvermos com a questão da educação. Isso é uma coisa. A outra coisa política pública não se faz só pelo governo. Política pública se faz com a sociedade. Agora, temos dispositivos de participação e tal. Essa é uma coisa. A outra coisa é assim, quem executa? Essa é uma outra discussão. Quem que executa? Só o Estado executa? Outras organizações podem executar? A gente tem assumido uma perspectiva de que o nosso compromisso é com o bem público e, portanto, a gente só faz isso em parceria com o Estado. Né? Então, a gente faz em parceria com o Estado sem nenhuma troca de dinheiro, de valores financeiros, tá certo? Mas com um compartilhamento de responsabilidade, apoiando e entendendo que esta tarefa, tá certo, é dos governos estaduais e que estamos lá apoiando. Tá aí, muito obrigado aos ouvintes pela pergunta, telespectadores. Infelizmente a gente não consegue fazer todas as perguntas, estamos arrumando uma maneira de todos participarem, mas estamos gratos pela participação de vocês. Obrigado, Franklin. Obrigado, você, Elaine. Obrigado, Maju. Prazer em revê-las. Muito obrigado. Espero revê-las em breve. Eu vou terminar com Franz Kafka. Um ano antes de sua morte, Franz Kafka viveu uma experiência singular. Passeando pelo parque em Berlim, lá na Alemanha, encontrou uma menina chorando porque havia perdido a sua boneca. Kafka ofereceu ajuda para encontrar a boneca e combinou um encontro com a menina no dia seguinte, no mesmo lugar. Não tendo encontrado a boneca, ele escreveu uma carta como se fosse a boneca e leu para a garotinha quando se encontraram. A carta dizia: por favor, não chore por mim, partir numa viagem para ver o mundo. Durante 3 semanas, Kafka entregou pontualmente à menina outras cartas que narravam as peripécias da boneca em todos os cantos do mundo. Londres, Paris, Madagascar, tudo para que a menina esquecesse a grande tristeza. No fim, Kafka apresentou a menina com uma outra boneca. Ela era, obviamente, diferente da boneca original. Uma carta anexa explicava: minhas viagens me transformaram. Anos depois, a garota encontrou uma carta enfiada numa abertura escondida na boneca substituta. O bilhete dizia: tudo que você ama, eventualmente perderá. Mas, no fim, o amor retornará de uma forma diferente. Boa tarde. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.